Faz as malas, Vivian. Acabei de fingir que este casamento significa alguma coisa para mim. As palavras atingiram Vivian Grace Montgomery como um golpe físico, fazendo-a deixar cair o copo de cristal com água que segurava. Partiu-se contra o chão de mármore, o som ecoando pelo silêncio que se seguiu ao devastador anúncio de Richard. Grávida de 8 meses, Vivian lutava para processar o que o seu futuro ex-marido milionário acabará de dizer. A barriga inchada dificultava-lhe dobrar-se para limpar os estilhaços, mas tentou na mesma, as mãos a tremer enquanto recolhia os fragmentos afiados. Não, ordenou Richard Stirling Blackwood do outro lado da sala de estar impecável. Aos 42 anos, ainda mantinha uma figura imponente no fato italiano feito à medida. O cabelo escuro, perfeitamente penteado apesar da hora tardia. A empregada trata disso amanhã. A empregada trata disso amanhã, repetiu Vivian, entorpecida, ainda agachada no chão. Como vai tratar de tudo o resto depois de abandonares a tua mulher grávida? O maxilar de Richard contraiu-se. Isto não é abandono, Vivian. É finalmente ser honesto sobre o que este casamento se tornou. Ficaste confortável, complacente. Deixaste-te ir. A mão de Vivian moveu-se instintivamente para o ventre arredondado, onde a filha tinha dado pontapés com mais frequência ultimamente, como se sentisse a tensão que crescia naquela casa há meses. Estou a carregar o teu filho, Richard. É suposto parecer grávida. Não é só a gravidez, disse Richard, a voz fria e calculista. É tudo o que te tornaste. Aborrecida, previsível. Passas os dias a ler livros e a visitar museus. Não tens ambição, não tens motivação. Estás contente em viver do meu sucesso sem contribuir com nada de significativo para nossa vida em conjunto. O abuso narcisista das suas palavras era agora claro para Vivian, embora tivesse arranjado desculpas para o comportamento dele durante meses. Como pudera ter estado tão cega ao verdadeiro homem que ele era? Tenho um mestrado em História da Arte, disse ela baixinho, esforçando-se para se levantar. Trabalhei no Museu Metropolitano antes de nos casarmos. Desisti da minha carreira porque me pediste que me concentrasse na nossa família. E que família seria essa? A voz de Richard tornou-se amarga. Mal consegues organizar um jantar decente. Envergonhas-me nos eventos sociais com as tuas opiniões ingênuas e roupas ultrapassadas. Tens ideia do que os meus colegas pensam quando me veem contigo? Vivian sentiu as lágrimas a ameaçar, mas recusou-se a dar-lhe o prazer de a ver chorar. Em vez disso, concentrou-se na dor na lombar e nos movimentos do bebê, lembrando-se de que não estava sozinha naquela luta. Então o que estás exatamente a dizer, Richard? Estou a dizer que encontrei alguém que aprecia o que tenho para oferecer. Alguém que partilha minha visão para o futuro, que entende a importância da imagem e do sucesso no nosso círculo social. As palavras pairaram no ar como veneno. Vivian afundou-se no sofá de couro branco, a mente a correr para processar as implicações. Estás a ter um caso. Estou a explorar opções, corrigiu Richard, como se a distinção tivesse importância. A Amber é tudo o que tu não és, Vivian. É jovem, vibrante, ambiciosa. Faz-me sentir vivo outra vez. Amber, repetiu Vivian, o nome a soar estranho na sua boca. Há quanto tempo? Importa? O ponto é que já tomei a minha decisão. Já falei com os meus advogados sobre o acordo do divórcio. Serei justo, claro. Terás o suficiente para viver confortavelmente com o bebê. A respiração de Vivian falhou. Ele já tinha consultado advogados. Não se tratava de uma decisão súbita, nascida de um momento de raiva. Era um plano calculado, desenvolvido enquanto ela dormia ao seu lado todas as noites, confiando nele completamente. Planeaste isto, sussurrou. Enquanto eu me preocupava com cores para o quarto do bebê e nomes, tu planeavas deixar-nos. Richard endireitou a gravata, um gesto que ela antes achará encantador, mas que agora reconhecia como um hábito nervoso que ele exibia quando mentia. Tenho pensado no nosso futuro, sim. E percebi que não temos um futuro juntos. Não o tipo de futuro que eu quero, de qualquer forma. E o bebê? Também é tua filha. Claro que cuidarei das minhas responsabilidades, disse Richard com desdém. Pensão de alimentos, direitos de visita quando apropriado. Mas sejamos realistas, Vivian. Estarás mais indicada para lidar com os cuidados do dia a dia. Amber e eu temos planos que não incluem mudar fraldas nem alimentar a meio da noite. A forma casual como falava em abandonar a filha por nascer fez o estômago de Vivian revirar-se.
Este era um lado de Richard que nunca tinha visto antes, ou talvez tivesse simplesmente recusado ver. O empresário de tecnologia bem-sucedido por quem se apaixonara 5 anos antes revelava-se agora nada mais do que um narcisista egoísta que via a família como incômodos a serem geridos. Para onde vou eu? Perguntou, odiando quão pequena sua voz soava. Esse é um problema teu para resolver, respondeu Richard, verificando seu caro Rolex. Vou ficar no clube esta noite. Espero que arrumes o essencial e que, quando eu voltar amanhã à noite, já tenhas ido. Podes organizar mudanças para recolher o resto das tuas coisas quando formalizarmos a separação. Vivian ficou a olhar em silêncio atordoado enquanto o futuro ex-marido milionário recolhia a pasta e se dirigia para a porta. Isto não podia estar a acontecer, não agora, não quando estava tão perto de dar à luz a filha de ambos. Richard, espera, chamou ela desesperada. Podemos ultrapassar isto. Terapia de casal, aconselhamento, o que precisares. Não deites fora 5 anos por causa de uma crise de meia-idade. Ele parou na porta, a mão no puxador de cristal. Por um momento, Vivian pensou ver um lampejo de dúvida cruzar-lhe as feições. Mas a expressão endureceu de novo. Isto não é uma crise de meia-idade, Vivian. Isto sou eu finalmente admitir que me contentei com menos do que merecia. A Amber faz-me perceber o que me tem faltado todos estes anos. A porta fechou-se com um clique suave, deixando Vivian sozinha no vasto penthouse que nunca lhe parecerá um verdadeiro lar. Sentou-se no silêncio opressivo, uma mão sobre a barriga, tentando compreender que o seu mundo inteiro acabará de ruir no espaço de 15 minutos. O telemóvel vibrou com uma mensagem. Por um instante, a esperança palpitou-lhe no peito. Talvez Richard tivesse percebido o erro e estivesse a voltar para pedir desculpa. Mas, quando olhou para o ecrã, o coração afundou-se ainda mais. A mensagem destinava-se a alguém chamada Amber. Está feito. Ela está a arrumar as coisas. Hoje à noite podemos finalmente começar a nossa vida verdadeira juntos. Mal posso esperar para celebrar contigo amanhã, meu amor. Richard enviará por engano a mensagem para Vivian em vez da amante. A ironia cruel não lhe passou despercebida. Estava a descobrir os verdadeiros sentimentos do marido através de um texto destinado a outra mulher. Vivian apertou o telemóvel contra o peito e, finalmente, permitiu-se chorar. As lágrimas caíram sobre a barriga inchada, onde a filha continuava a dar pontapés, alheia ao facto de o pai as ter acabado de abandonar antes mesmo de nascer. Na manhã seguinte, Vivian estava rodeada por caixas meio arrumadas no que tinha sido o quarto deles. O telemóvel colado ao ouvido, soluçava para a melhor amiga, Maureen Reis. A maioria das pessoas só vê o resultado final, responderá Vivian, surpreendida com interesse genuíno pela arte. Não entende que, por vezes, o esboço revela mais sobre a verdadeira visão do artista do que a pintura acabada. Conversaram durante horas naquela noite sobre arte, literatura e filosofia. Richard parecerá genuinamente interessado nas suas ideias e opiniões, fazendo perguntas ponderadas sobre o seu trabalho no museu. Quando lhe pediu o número de telefone, Vivian sentirá-se como a Cinderela no baile. Sabes o que mais me lembro dessa primeira noite? Disse Vivian agora a Maureen. Ele parecia tão interessado na minha mente, não apenas na minha aparência. Perguntou-me sobre a minha tese de mestrado, sobre as minhas exposições favoritas do museu. Achei que tinha encontrado alguém que valorizava a inteligência e a substância. E talvez valorizasse naquela altura, respondeu Maureen com suavidade. As pessoas mudam, querida. O sucesso e o dinheiro podem corromper até boas pessoas. Mas isso não significa que tenhas estado errada em apaixonar-te por quem ele era então. Vivian levantou-se devagar e foi até a janela com vista para o Central Park. Na luz da manhã, via corredores e donos de cães a começar as suas rotinas diárias, as suas vidas a continuarem normalmente enquanto a dela desmoronava. A pior parte é o quão estúpida me sinto, admitiu. Nunca questionei por que ele estava tão ansioso para que eu deixasse o emprego depois de nos casarmos. Achei que era romântico, o homem de negócios de sucesso que queria cuidar da esposa. Mas, na verdade, estava a isolar-me, a tornar-me financeiramente dependente dele. Isso é comportamento clássico de narcisista, disse Maureen. Querem controlar todos os aspectos da tua vida. Ele alguma vez te desencorajou de manter amizades ou seguir os teus interesses? Vivian pensou nisso. Ficava irritado quando eu passava tempo contigo ou com outros amigos do museu. Tinha sempre algum evento importante ou jantar nos mesmos dias em que eu fazia planos. E sempre que eu falava em querer ser voluntária ou dar aulas de arte,
Ele dizia que estávamos demasiado ocupados com as obrigações sociais dele. Ele estava a isolar-te sistematicamente, Vivian. Isto não é culpa tua. Uma batida na porta interrompeu a conversa. O coração de Vivian deu um salto. Teria Richard regressado? Mas, quando espreitou pelo óculo, viu uma jovem de cabelo loiro platinado e roupas de estilista. Maureen, tenho de desligar. Está alguém à porta. Vivian abriu a porta cautelosamente, mantendo a corrente de segurança. Posso ajudar? A mulher sorriu, exibindo dentes perfeitamente brancos. Deve ser a Vivian. Eu sou a Amber Patterson. Acho que devíamos conversar. O sangue de Vivian gelou. Era amante de Richard. De pé à sua porta, com a confiança de quem já tinha vencido. Era tudo que Richard dissera. Jovem, provavelmente com 24 ou 25 anos, com aquela beleza natural que fez Vivian sentir-se dolorosamente consciente dos tornozelos inchados, e cabelo por lavar. Não creio que tenhamos nada para discutir, disse Vivian, começando a fechar a porta. Oh, mas temos, respondeu Amber, erguendo um molho de chaves. São do Penthouse e do Richard. O que ele está a comprar para nós? Pensei que gostarias de saber que ele já levou para lá a maioria das suas coisas mais importantes. As palavras atingiram Vivian como um golpe físico. Richard não só planeara o divórcio, como já preparava uma vida inteira sem ela. Enquanto ela escolhia cores para o quarto do bebê, ele comprava um ninho de amor para a amante. Por que me estás a dizer isto? Perguntou Vivian. O sorriso de Amber tornou-se predatório. Porque quero que entendas que isto não é uma aventura passageira. O Richard e eu estamos juntos há 6 meses. Temos planos reais para o futuro. Eu não vou a lado nenhum. 6 meses. Vivian fez as contas mentalmente. Ele começara o caso por volta da altura em que descobriram que o bebê era uma menina, quando ela estava mais entusiasmada com a ideia de formar uma família. Ele vai ter um bebê comigo, disse Vivian, em voz fraca, odiando soar tão desesperada. E isso é uma pena, respondeu Amber com falsa simpatia. Mas o Richard e eu já falamos sobre isso. Ele está disposto a cumprir o dever quanto à pensão, mas quer um recomeço com alguém que lhe possa dar a vida que ele realmente deseja. Vivian sentiu os joelhos fraquejarem. Agarrou-se ao batente da porta para se apoiar, a outra mão a proteger instintivamente a barriga. Sei que isto é difícil de ouvir, continuou Amber, num tom nauseantemente doce. Mas, sinceramente, não sabias que isto ia acontecer? Quero dizer, olha para ti, querida. Olha no que te tornaste. O Richard é um homem poderoso e bem-sucedido que precisa de uma parceira à altura da sua energia e ambição. Alguém que seja um ativo para sua carreira, não um fardo. Afasta-te da minha porta, conseguiu dizer Vivian. Só estou a tentar ajudar-te a perceber a realidade da situação, insistiu Amber. O Richard disse-me que talvez quisesses lutar contra o divórcio ou criar problemas. Quis falar contigo, de mulher, para perceberes que isso não vale a pena. Ele já seguiu em frente, emocional e financeiramente. Quanto mais depressa aceitares, mais fácil será para todos. Vivian bateu a porta com força e fechou o trinco de segurança de imediato. Ainda conseguiu ouvir as gargalhadas de Amber do outro lado, um som que a iria assombrar durante semanas. Encostada à porta, Vivian deslizou até o chão e abraçou os joelhos contra o peito, tanto quanto a gravidez permitia. Aquele era o seu ponto mais baixo. Abandonada pelo marido milionário, humilhada pela amante, grávida de 8 meses e sem ter para onde ir. Mas, sentada no chão frio de mármore, algo começou a mudar dentro dela. Por baixo da dor e da humilhação, uma pequena chama de raiva começou a arder. Como ousava Richard tratá-la como um brinquedo descartável? Como ousava aquela Amber vir até casa dela e gabar-se de lhe roubar o marido? Vivian fora educada para ser educada, complacente, agradecida pelo que recebia. Mas carregar a filha despertara nela algo feroz e protetor. Não deixaria que a filha crescesse a pensar que era aceitável as pessoas tratarem a mãe com tamanha crueldade e desrespeito. Pela primeira vez desde o anúncio de Richard, Vivian começou a pensar com clareza. Tinha opções que ele não conhecia, recursos que ele nunca imaginara. O ex-marido milionário pensava que tinha todas as cartas na mão, mas estava enganado. Era a altura de ligar à avó. Nessa noite, Vivian encontrava-se diante do Meridian Club, um bar exclusivo em Midtown onde a elite de Manhattan se reunia para ver e ser vista. De acordo com o cartão de visita que encontrara no casaco de Richard, era ali que Amber Patterson trabalhava como bartender. Vivian passará a tarde a debater-se com a ideia de confrontar a outra mulher.
A parte racional do cérebro dizia-lhe para ficar em casa, arrumar as coisas e começar a reconstruir a vida. Mas o instinto feroz e protetor que desenvolvera desde que engravidara exigia respostas. Precisava de compreender que tipo de mulher era capaz de destruir um casamento e gozar com uma esposa grávida. A recepcionista do Meridian olhou Vivian de alto a baixo com desdém mal disfarçado. Mesmo com o melhor vestido de maternidade e a maquilhagem cuidadosamente aplicada, Vivian sentia-se desajeitada e deslocada entre as mulheres impecavelmente produzidas que preenchiam o mundo de Richard. Procuro a Amber Patterson, disse Vivian, a voz mais firme do que se sentia. Está atrás do bar principal, respondeu a recepcionista com um sorriso trocista. Mas aviso já que está bastante ocupada esta noite. Um grande gastador na cidade a mantê-la ocupada. O estômago de Vivian contraiu-se. Sabia exatamente quem era esse grande gastador. O bar principal era pouco iluminado, com jazz suave a tocar de fundo. Lustres de cristal lançavam luz quente sobre as superfícies de mogno e assentos de couro. Era o tipo de sítio onde Richard levava clientes para os impressionar com seu sucesso e sofisticação. Agora Vivian entendia que também era o lugar onde ele conduzia o caso amoroso. Amber estava atrás do balcão polido, o cabelo loiro platinado preso num elegante coque. Usava um vestido preto justo que realçava a silhueta pequena sob a iluminação favorecedora. Parecia uma estrela de cinema, maçãs do rosto marcadas, lábios brilhantes. Ria-se de algo que alguém dissera, a cabeça inclinada para trás em deleite aparente. Vivian seguiu o olhar de Amber e sentiu o coração parar. Richard estava na outra ponta do bar, ainda de fato, mas com a gravata desapertada e as mangas arregaçadas. Parecia relaxado e feliz de uma forma que Vivian não via há meses. Sobre o balcão, diante dele, estava uma pequena caixa de veludo de joias. "Posso ajudar?" perguntou Amber, reparando na aproximação de Vivian. A voz soava profissional, mas os olhos tinham um brilho de reconhecimento e satisfação. "Quero falar contigo", disse Vivian baixinho, sem querer fazer uma cena. Amber lançou um olhar a Richard, que ainda não notara a presença da esposa. "A casa de banho das senhoras fica no corredor. Encontro-te lá em 5 minutos." A casa de banho do Meridian era tão luxuosa como o resto do estabelecimento. Superfícies de mármore, torneiras de cristal. Vivian ficou diante do espelho a tentar recompor-se. O reflexo mostrava uma mulher cansada, grávida, com olheiras e linhas de tensão em volta da boca. Como poderia competir com alguém como Amber? Quando Amber entrou, foi direto ao espelho, retocando o brilho dos lábios com eficiência treinada. "Então", disse ela, virando-se para Vivian, "estou surpreendida que tenhas vindo. O Richard disse que eras mais do gênero que sofre em silêncio." "Precisava de compreender", respondeu Vivian. "Que tipo de mulher destrói um casamento quando há um bebê envolvido?" Amber riu-se, o mesmo riso musical que Vivian ouvirá do bar. "Oh, querida, eu não destruí nada. O teu casamento já tinha acabado. O Richard disse-me que vocês já não eram íntimos há meses. Disse que se tornaram mais colegas de quarto do que amantes." As palavras doeram porque tinham um fundo de verdade. A gravidez fora difícil, com náuseas constantes e fadiga. A relação física sofrerá. Mas Vivian acreditara que era normal em casais à espera de um filho. "Estamos a ter um bebê juntos", disse, a mão a mover-se protetora para a barriga. "Isso é adorável para ti", respondeu Amber, com doçura fingida. "Mas o Richard e eu estamos a planear um futuro real juntos. Não uma obrigação baseada numa gravidez não planeada." "Não planeada?" A voz de Vivian subiu, apesar do esforço para se manter calma. "Tentamos engravidar durante 2 anos. O Richard dizia que queria começar uma família." A expressão de Amber oscilou um instante, uma centelha de incerteza. Depois encolheu os ombros. "As pessoas mudam de ideias." O Richard percebeu que não estava pronto para a vida suburbana em família. "Quer aventura, emoção, viagens, tudo que tu não lhe podes dar agora que estás presa com o bebê." "Há quanto tempo o conheces?" perguntou Vivian. 6 meses, disse Amber, orgulhosa. "E nesse tempo já me mostrou mais do mundo do que a maioria das mulheres vê numa vida. Paris no mês passado, os Hamptons todos os fins de semana, aquela adorável casinha que comprou em Aspen." Cada revelação era como uma facada no coração de Vivian. Enquanto ela lidava com enjoos matinais e consultas médicas, Richard vivia uma vida completamente separada com outra mulher. "Ele comprou-te uma casa em Aspen?"
Está em nome dos dois, respondeu Amber, examinando as unhas cuidadas. O Richard diz que é importante um casal construir patrimônio junto. Algo sobre benefícios fiscais, mas, sinceramente, não me preocupo com esses detalhes. Para isso é que existem contabilistas. Vivian sentiu-se tonta. A forma casual como Amber falava de patrimônio partilhado enquanto ela era expulsa de casa era surreal. E a caixa de joias que vi lá fora? O sorriso de Amber tornou-se triunfante. Oh, essa! O Richard tem sido tão generoso. É apenas uma lembrança para celebrar os nossos 6 meses de namoro. Queres ver? Antes que Vivian respondesse, Amber tirara da mala uma pequena caixa de veludo. Dentro, repousava um deslumbrante colar de diamantes, facilmente no valor de $50.000 ou mais. Era o mesmo recibo que Vivian encontrara no casaco de Richard. Tinha esperança de que fosse uma prenda para depois do nascimento. É lindo, sussurrou Vivian, incapaz de esconder a dor. O Richard tem um gosto excelente, disse Amber, prendendo o colar ao pescoço. Ele diz que mereço coisas bonitas porque o faço sentir-se jovem e vivo outra vez, não cansado e sobrecarregado como... Amber interrompeu-se com falsa vergonha. Como a esposa grávida dele, completou Vivian. Bem, tu disseste, não eu, respondeu Amber, com um encolher de ombros. Olha, não estou a tentar ser cruel, mas tens de entender a posição do Richard. Ele está no auge da carreira, a mover-se em círculos onde a imagem conta. Precisa de uma parceira que melhore a sua reputação, não alguém que apareça em galas com ar de quem saqueou as pechinchas de um armazém. O abuso narcisista era de cortar a respiração na sua naturalidade. Amber lançava cada insulto com um sorriso, como se estivesse a dar bons conselhos em vez de destruir sistematicamente a autoestima de Vivian. Estou grávida de 8 meses, disse Vivian baixinho. Claro que não estou igual ao que estava há 1 ano. E é exatamente esse o problema, replicou Amber. O Richard não quer passar os próximos 18 anos a ver-te ficar cada vez mais cansada, mais aborrecida, mais focada nos cuidados da criança do que em ser esposa. Ele quer uma parceira que cresça com ele, não alguém que desistiu de si mesma. Eu não desisti de mim mesma. Estou a criar uma vida. E isso é admirável, a sério que é, disse Amber com falsa sinceridade. Mas não é a vida que o Richard quer agora. Ele percebeu que pode ter muito mais com alguém que partilha sua visão para o futuro. Vivian encarou a jovem que falava com tanta confiança sobre roubar o marido de outra mulher. Não sentes culpa nenhuma pelo que estás a fazer à nossa família? A expressão de Amber endureceu. Culpa de quê? Culpa de quê? De fazer um homem bem-sucedido feliz? De lhe dar a excitação e a paixão que lhe faltavam no casamento? O Richard disse-me que vocês viviam como irmãos. Eu devolvi-lhe a juventude, o entusiasmo pela vida. Se alguma coisa, devias agradecer-me por o libertar para ser ele mesmo outra vez. E a nossa filha? Ela não merece ter o pai presente? Oh, o Richard vai cumprir o dever, disse Amber, com desdém. Pensão de alimentos, visitas ocasionais. Mas vamos ser realistas, homens como Richard não foram feitos para fraldas e histórias de adormecer. Ele nasceu para coisas maiores. Eu entendo isso nele, por isso é que a nossa relação funciona. Vivian sentiu as lágrimas a ameaçar de novo, mas recusou-se a dar a Amber a satisfação de a ver chorar. Estás a cometer um erro se achas que o Richard não se vai cansar de ti também. Se ele foi capaz de abandonar a esposa grávida, o que te faz pensar que és especial? Pela primeira vez, a máscara confiante de Amber vacilou ligeiramente. Por que não sou ingênuo ao ponto de pensar que o casamento é sobre amor incondicional e envelhecer juntos? Eu sei que é uma parceria, um acordo de negócios. Eu trago valor à vida do Richard, ele traz valor à minha. Enquanto ambos cumprirmos a nossa parte, estaremos bem. E quando envelheceres? Quando deixares de ser amante jovem e excitante? O sorriso de Amber regressou, mais frio do que nunca. Nessa altura já terei garantido a minha posição de formas que tu nunca te incomodaste a garantir. O Richard e eu estamos a construir algo juntos, investimentos, propriedades, interesses partilhados. Eu não estou só à espera que cuidem de mim como uma dona de casa dos anos 50. A implicação era clara. Vivian tinha sido uma participante passiva no próprio casamento, enquanto Amber construía ativamente um futuro com Richard. Mais um golpe certeiro, destinado a fazê-la questionar o seu valor e escolhas. Tenho de voltar, disse Amber, verificando uma última vez a imagem ao espelho. O Richard deve estar a perguntar-se onde estou. Temos reserva no Daniel para jantar e, amanhã,
Vamos voar para Miami passar o fim de semana. O Richard diz que preciso de trabalhar o bronzeado antes de irmos a Mônaco no próximo mês. Pausou à porta, virando-se para Vivian com o que poderia ter sido pena genuína. Olha, eu sei que isto é difícil para ti. Mas talvez seja a altura de pensares no que queres realmente da vida. Ainda és jovem o suficiente para recomeçar. Encontra alguém que queira o estilo de vida suburbano de mãe que estás a oferecer. O Richard já não é esse homem. Depois de Amber sair, Vivian permaneceu na casa de banho mais alguns minutos, a olhar o reflexo. A mulher que a fitava parecia uma estranha, derrotada, humilhada, perdida. Mas, nesse momento, a filha deu um pontapé forte, como a lembrar que não estava sozinha nesta luta. Vivian pousou ambas as mãos sobre a barriga e fez uma promessa silenciosa filha por nascer. Aquilo não seria o fim da sua história. Era apenas o começo. Na manhã seguinte, Vivian conduzia o seu modesto sedã pelas estradas sinuosas dos Hamptons, tentando acalmar os nervos antes de ver a avó pela primeira vez em 6 meses. Dorothy May Montgomery vivia numa vasta propriedade que estava na família há 3 gerações, embora Vivian nunca tivesse compreendido totalmente a extensão da riqueza ou influência da avó. Ao atravessar os portões de ferro ornamentados, maravilhou-se com os jardins impecavelmente cuidados. A casa principal era uma elegante construção colonial, com colunas brancas e varandas amplas, rodeada de carvalhos antigos e jardins tratados com precisão. Parecia saída de uma revista sobre a velha aristocracia americana. Dorothy esperava na varanda da frente quando o carro de Vivian parou. Aos 67 anos, continuava uma mulher impressionante, cabelo prateado preso num coque elegante, olhos azuis penetrantes que nada perdiam. Usava um simples casaco de cachemira e pérolas, uniforme de mulheres tão seguras do seu estatuto que não precisavam de ostentar. Minha querida menina, disse Dorothy, envolvendo Vivian num abraço caloroso que cheirava Chanel e alfazema. Estás exausta. Entra já. O interior da casa de Dorothy era uma lição de luxo discreto. Mobiliário antigo misturado com peças modernas escolhidas a dedo, flores frescas em jarros de cristal, obras de arte originais nas paredes. Tudo transpirava gosto refinado e vastos recursos financeiros, embora de forma tão sutil que um visitante desatento poderia não perceber logo a dimensão da riqueza em exposição. Dorothy conduziu Vivian até uma acolhedora sala de estar com vista para os jardins. Um serviço de chá já estava preparado, acompanhado de sanduíches e bolinhos. Muito bem, disse Dorothy, acomodando-se na poltrona favorita e fixando Vivian com aqueles olhos azuis penetrantes. Conta-me tudo sobre esse marido teu. Vivian planeava entrar no assunto gradualmente, mas algo na abordagem direta da avó quebrou-lhe as defesas. A história inteira saiu, o anúncio cruel de Richard, a visita arrogante de Amber, a confrontação humilhante no bar. Quando terminou, as lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Dorothy ouviu sem interromper, a expressão a tornar-se progressivamente mais sombria. Quando Vivian terminou, pousou a chávena com precisão deliberada. Esse homem é um idiota, declarou com fúria contida. E essa pequena rameira com quem se envolveu não passa de uma caça-fortunas vulgar. Embora, devo admitir, mostrou mais pensamento estratégico do que tu, minha querida avó. Protestou Vivian, magoada com a crítica. Oh, não me olhes assim, disse Dorothy, com um gesto de desdém. Não te culpo pelo comportamento dele. Mas questiono, sim, por que é que permitiste tornar-te tão dependente de um homem, que claramente não merece a tua confiança? Dorothy levantou-se e caminhou até uma secretária antiga no canto da sala. Retirou uma pasta grossa e voltou à poltrona, colocando-a na mesa de centro entre elas. Tenho estado a manter um olho no teu Richard há algum tempo, disse Dorothy. Havia algo nele que nunca me convenceu. Demasiado polido, demasiado ansioso por impressionar. Homens assim normalmente têm algo a esconder. Andaste a investigar o Richard? Estive a proteger os interesses da minha família, corrigiu Dorothy. E, neste momento, isso significa proteger-te a ti e a minha bisneta de um homem que provou ser completamente indigno de confiança. Abriu a pasta, revelando uma pilha de documentos financeiros, recortes de jornais e o que pareciam ser relatórios de investigadores privados. O teu ex-marido milionário não é tão bem-sucedido quanto finge ser, disse, puxando um balanço de contas. A empresa dele tem perdido dinheiro há 2 anos. O estilo de vida extravagante que mantém é financiado quase inteiramente por dívidas e investimentos cada vez mais arriscados. Sacaram. Vivian inclinou-se para examinar os documentos. Como conseguiste isto?
Quando tens as conexões certas e motivação suficiente, a informação financeira não é tão privada como as pessoas pensam, respondeu Dorothy, enigmática. O ponto é que o Richard vive muito acima das suas possibilidades há bastante tempo. O penthouse, os carros, as prendas caras para amante, tudo financiado com empréstimos sobre rendimentos futuros que podem nunca se concretizar. Mas a empresa dele vale milhões. Ele está sempre a falar de grandes negócios e planos de expansão. Dorothy puxou outro documento. Mas a empresa dele vale milhões. Ele está sempre a falar de grandes negócios e planos de expansão. Dorothy puxou outro documento. A empresa dele é, de facto, avaliada em vários milhões de dólares, no papel. Mas a maioria desse valor é especulativo, baseado em crescimento projetado que nunca se materializou. Entretanto, contraiu dívidas enormes para financiar aquisições e manter a imagem pública. Se essas projeções falharem, pode perder tudo. Vivian sentiu uma mistura estranha de emoções. Parte dela estava horrorizada com a instabilidade financeira de Richard, especialmente com o bebê a caminho. Mas outra parte sentiu um pequeno prazer de vingança. Talvez o abandono cruel dele não tivesse nada a ver com a sua suposta inadequação. Há mais, continuou Dorothy, puxando uma série de fotografias. O teu Richard anda a tentar garantir fornecedores de diamantes para um novo negócio de joalharia que planeia lançar com a amante. Aparentemente, ela convenceu de que a beleza natural dela, combinada com a inteligência empresarial dele, os tornará o próximo casal poderoso do retalho de luxo. As fotos mostravam Richard e Amber em feiras de joalharia e reuniões com fornecedores. Em todas as imagens, Amber estava coberta de joias caras e roupas de estilista, a desempenhar o papel de esposa sofisticada do empresário. A ironia, disse Dorothy com um leve sorriso, é que ele tem tentado, sem saber, comprar diamantes à empresa da nossa família. O meu gestor de negócios anda há semanas a lidar com pedidos da parte dele. O teu gestor de negócios? O sorriso de Dorothy alargou-se. Oh, minha querida, há tanto que não sabe sobre a tua própria família. Acho que está na altura de corrigirmos isso. Levantou-se e caminhou até uma grande pintura a óleo de uma paisagem. Para espanto de Vivian, o quadro deslizou, revelando um cofre embutido. Os dedos de Dorothy moveram-se rapidamente pelo teclado eletrônico e o cofre abriu-se com um clique suave. De lá, retirou outra pasta, desta vez encadernada em couro caro. Voltou a sentar-se e entregou-a a Vivian. Abre. No interior, Vivian encontrou documentos que a deixaram atordoada. Certificados de ações, escrituras de propriedades, extratos bancários com números que tinham zeros para além do que alguma vez imaginara. No topo de cada documento estava o mesmo nome, Montgomery Diamond Enterprises. Não entendo, disse Vivian, erguendo os olhos para a avó. O teu trisavô começou a explorar diamantes na África do Sul em 1890, explicou Dorothy. Quando teu bisavô herdou, já tínhamos operações em 3 continentes. O teu avô expandiu para o corte e o retalho, mas preferia trabalhar discretamente. Fornecemos diamantes às maiores casas de joalharia do mundo há mais de 70 anos, mas sempre através de intermediários. Pouquíssimos sabem que o nome Montgomery está por detrás de algumas das joias mais prestigiadas do planeta. Vivian encarou os documentos, tentando processar. Mas sempre viveste de forma tão modesta. Quero dizer, esta casa é linda, mas não é ostensiva. Vulgar, não. Dorothy completou. A verdadeira riqueza não precisa de se anunciar. Aprendemos há muito tempo que a discrição é mais valiosa do que a ostentação. Que os novos ricos construam seus monumentos espalhafatosos à insegurança. Nós preferimos manter a nossa privacidade e influência. Quanto? Anama, Vivian começou, depois parou, incerta sobre como perguntar de forma tão direta. Quanto vales? Perguntou Dorothy, suavemente. De acordo com o fundo fiduciário que o teu avô estabeleceu para ti, aproximadamente 800 milhões de dólares. Dá ou tira uns milhões, dependendo das flutuações do mercado. O número era tão grande que Vivian não conseguiu compreendê-lo de imediato. 800 milhões. Mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas. Mais do que a empresa de Richard valia. Mais do que a maioria das pessoas sequer imaginava. Sou milionária, sussurrou. És muito mais do que milionária, querida. És uma das mulheres mais ricas da América. Só nunca o soubeste. Vivian sentiu-se tonta. Por que não me contaste? Por que me deixaste trabalhar no museu por 30 mil dólares por ano, quando tinha acesso a centenas de milhões? A expressão de Dorothy tornou-se séria.
Porque queria que desenvolvesses o teu próprio caráter, o teu sentido de propósito. Queria que aprendesses o valor do trabalho, de construir o teu próprio caminho. E, mais importante ainda, queria que encontrasses alguém que te amasse por ti mesma, não pelo teu dinheiro. Bem, isso saiu desastrosamente mal, disse Vivian, amargurada. O Richard não me ama nada. Não. Mas pelo menos descobriste isso antes de lhe dares acesso à tua verdadeira fortuna, apontou Dorothy. Imagina se ele tivesse sabido desde o início. Ter-se-ia casado contigo pela fortuna e passaria o resto do casamento a tentar controlá-la. Desta forma, descobriste o verdadeiro caráter dele antes de causar danos irreparáveis. Vivian olhou para a barriga inchada. Exceto pelo pequeno detalhe de estar a carregar o filho dele. Isso não é dano, querida. É o maior presente que alguma vez receberás. E agora tens a independência financeira para criar a tua filha exatamente como desejares, sem compromissos nem dependência de um homem que se mostrou indigno da tua confiança. Dorothy estendeu a mão e segurou a da neta. Sei que é avassalador, mas quero que entendas algo importante. Tu não és uma vítima. És uma mulher poderosa que temporariamente se esqueceu do seu próprio valor. Está na hora de te lembrares de quem realmente és. Pela primeira vez desde o devastador anúncio de Richard, Vivian sentiu uma centelha de esperança. Não era apenas uma esposa descartada a mendigar migalhas à mesa do ex-marido milionário. Era neta de Dorothy Montgomery, herdeira de um império de diamantes com mais riqueza e poder do que Richard alguma vez sonhara possuir. O que faço agora? Perguntou. O sorriso de Dorothy foi simultaneamente caloroso e ligeiramente predatório. Agora, minha querida, ensinamos ao teu ex-marido e à sua pequena caça-fortunas o que acontece quando subestimam uma Montgomery. Na manhã seguinte, Dorothy conduziu Vivian por uma porta que nunca notara antes, escondida atrás de uma estante no escritório da avó. O que Vivian sempre supusera ser apenas uma parede revelou uma escada estreita que descia. Para onde vamos? Perguntou Vivian, a mão a deslizar pelas paredes de pedra enquanto desciam. Ao coração da nossa operação familiar, respondeu Dorothy, a voz ecoando ligeiramente no espaço fechado. O teu bisavô era um homem prático que acreditava em manter as coisas importantes perto de casa. As escadas terminaram numa pesada porta de carvalho com um sistema de fecho eletrônico surpreendentemente moderno, tendo em conta o ambiente antigo acima. Dorothy colocou a palma num leitor e a porta abriu-se em silêncio. Vivian engasgou-se. Para além da porta, estendia-se um complexo de escritório sofisticado que parecia pertencer a outro século em relação à casa colonial por cima. Clayton estendeu a mão com um sorriso caloroso. Miss Vivian, é um prazer absoluto conhecê-la devidamente. Tenho gerido seu fundo fiduciário desde que tinha 16 anos, embora na altura não tivesse conhecimento. Andas a gerir o meu dinheiro há 13 anos? Entre outras responsabilidades, respondeu Clayton diplomaticamente. A sua avó acreditava em deixá-la desenvolver-se de forma independente, enquanto garantia que a sua herança estava devidamente protegida e a crescer. Dorothy fez sinal para se sentarem a uma mesa de conferência, rodeada de monitores que mostravam operações mineiras em África, Austrália e Canadá. Quero que a Vivian compreenda toda a dimensão do que está a herdar, disse Dorothy. Não apenas o dinheiro, mas a responsabilidade e o poder. Clayton ativou uma apresentação no ecrã principal. A Montgomery Diamond Enterprises opera atualmente 7 grandes minas em 3 continentes. Empregamos mais de 3.000 pessoas em todo o mundo e produzimos aproximadamente 12% dos diamantes de alta qualidade do planeta. Imagens surgiram no ecrã, minas a céu aberto, sofisticadas instalações de processamento, trabalhadores a operar maquinaria colossal. Vivian nunca imaginara que a sua avó aparentemente discreta supervisionasse uma operação tão vasta. Mas o que nos torna únicos, continuou Clayton, é o nosso modelo de negócio. Em vez de vender sob a nossa própria marca, fornecemos diamantes às casas de joalharia mais prestigiadas do mundo. Tiffany, Cartier, Harry Winston, todos usam diamantes Montgomery nas suas peças mais caras, embora o público não saiba. Por que tanto segredo? Perguntou Vivian. Controlo e influência, respondeu Dorothy. Quando as pessoas não sabem que és a fonte das suas mercadorias mais preciosas, não te podem pressionar nem manipular. Definimos os nossos próprios termos, mantemos os nossos padrões e operamos de acordo com os nossos valores. Clayton passou a outro ecrã com projeções financeiras. A descrição também nos permite reinvestir lucros sem o escrutínio público.
Enquanto outras empresas de diamante se preocupam com cotações de ações e relatórios trimestrais, nós podemos fazer investimentos a longo prazo que beneficiam os nossos trabalhadores e comunidades. Mostra-lhe o relatório de operações éticas, disse Dorothy. O ecrã encheu-se de imagens de escolas, clínicas médicas e sistemas de água potável. Ao contrário de muitas operações mineiras, explicou Clayton, a Montgomery Diamond Enterprises sempre priorizou o bem-estar dos trabalhadores e das suas comunidades. Construímos escolas, oferecemos cuidados de saúde e garantimos que uma parte significativa dos lucros permanece nas regiões onde operamos. Vivian sentia-se esmagada pelo que via. Isto é incrível, mas eu não percebo nada de gerir um negócio desta dimensão. Não precisas de compreender tudo imediatamente, disse Dorothy com doçura. Tens excelentes conselheiros, sistemas bem estabelecidos e, mais importante, tens tempo para aprender. O que quero que entendas agora é o poder que possuis. Dorothy fez sinal a Clayton, que abriu uma nova apresentação. Isto traz-nos aos acontecimentos atuais, disse ele, com um ligeiro sorriso. O seu futuro ex-marido tem feito pedidos a fornecedores de diamantes para o seu novo projeto. O ecrã exibiu trocas de e-mails entre o gestor de negócios de Richard e vários fornecedores, incluindo as empresas intermediárias dos Montgomery. Ele planeia lançar uma linha de joalharia de luxo com amante como o rosto da marca, explicou Dorothy. Ela será a modelo das peças, ele tratará da parte empresarial e irão vender-se como casal glamouroso por detrás da joalharia. A ironia, acrescentou Clayton, é que ele tem especificamente pedidos diamantes da mais alta qualidade. Aqueles que só nós conseguimos fornecer de forma consistente, nas quantidades necessárias para um grande lançamento. Vivian estudou os e-mails, notando o tom cada vez mais urgente nas mensagens da equipa de Richard. Ele realmente não sabe que esta empresa é nossa. Não faz ideia, confirmou Dorothy. Para ele, somos apenas mais um fornecedor na complexa cadeia de intermediários. Mas nós sabemos exatamente quem ele é e o que está a planear. Clayton abriu outro ficheiro. Também temos monitorizado a situação financeira dele. Os pedidos de fornecimento de diamantes são bastante ambiciosos, considerando seus recursos reais. Ele pretende lançar este negócio com uma dívida significativa, apostando tudo no sucesso da empreitada. O que nos leva à oportunidade, disse Dorothy, os olhos a brilhar com pensamento estratégico. O teu Richard pensa que está a lidar com vários fornecedores e credores separados. Não percebe que está, na verdade, a negociar com a futura mãe da sua filha. Vivian sentiu um arrepio de entendimento. Nós poderíamos controlar toda a cadeia de abastecimento dele. Mais do que isso, acrescentou Clayton, mostrando outro ecrã. Temos estado discretamente a comprar as dívidas dele através de várias empresas fictícias. Nada ilegal ou antiético, apenas adquirir empréstimos que os bancos estavam ansiosos por vender. Atualmente, a Montgomery Enterprises detém cerca de 60% da dívida empresarial do seu ex-marido. Os números no ecrã fizeram a cabeça de Vivian rodar. Richard devia milhões em empréstimos e linhas de crédito, e a empresa da sua família era agora credora da maior parte. O que significa exatamente? Perguntou. Significa que podemos executar os empréstimos a qualquer momento, explicou Dorothy. Forçá-lo à falência se quisermos. Mas acho que podemos ser mais criativos. Levantou-se e foi a um armário seguro, retirando outro ficheiro. O que vou mostrar-te é altamente confidencial, mas acredito que precisas de compreender o quadro completo. O ficheiro continha fotografias e documentos financeiros sobre o passado de Amber. Ao contrário da imagem glamourosa que projetava, a realidade era bem diferente. A amante do teu Richard vem de uma família de classe trabalhadora em Ohio, disse Dorothy. Veio para Nova York há 5 anos com sonhos de ser atriz, mas acabou a trabalhar em bares de luxo para pagar a renda. Acumulou dívidas significativas ao tentar manter o estilo de vida necessário para atrair homens ricos. Para ela é uma caça-fortunas profissional, corrigiu Clayton, diplomaticamente. Mais precisamente, é uma jovem desesperada que apostou tudo em conquistar o marido abastado. Gastou dinheiro que não tinha em roupas, joias e procedimentos estéticos, tudo para atrair alguém como Richard. Dorothy folheou mais documentos. As joias que usava quando te confrontou? Todas compradas com cartões de crédito agora quase no limite. As roupas de estilista, a mala cara, está endividada até as sobrancelhas perfeitamente esculpidas, então, ela precisa do Richard tanto quanto ele pensa que precisa dela. Mais ainda, disse Dorothy, com satisfação.
Porque, ao contrário do Richard, que tem ativos que poderia liquidar numa crise, a Amber não tem nada além de dívidas e de uma mercadoria rapidamente a expirar, a juventude e a beleza. Vivian sentiu as peças de um plano começarem a formar-se na sua mente. Então, se algo acontecesse à situação financeira do Richard, a Amber abandoná-lo-ia mais depressa do que ele te abandonou a ti, completou Dorothy. Caça-fortunas são criaturas notavelmente práticas. Só ficam com o homem enquanto ele conseguir manter o estilo de vida que desejam. No momento em que tiver mais a perder, murmurou Vivian, entendendo a crueldade elegante do plano. Exatamente. E, entretanto, tu vais construindo a tua nova vida, aprendendo a gerir este negócio, preparando-te para a chegada da tua filha e descobrindo o que significa ser uma mulher verdadeiramente independente. Vivian olhou em volta para a sofisticada operação que a avó construíra e mantivera em segredo durante décadas. Aquilo era poder real, não o estilo de vida espalhafatoso e cheio de dívidas que Richard exibia, mas riqueza sólida, geracional, combinada com pensamento estratégico e paciência. Quando começamos? Perguntou. O sorriso de Dorothy foi ao mesmo tempo caloroso e feroz. Já começamos, querida. Agora vamos ensinar ao teu milionário ex-marido o que acontece quando subestima uma Montgomery. 3 dias depois, Clayton Whitmore chegou à propriedade de Dorothy com uma equipa de conselheiros e o que parecia ser um pequeno exército de documentos. Vivian, agora mais descansada e com a mente clara após várias noites de sono adequado, sentia-se pronta para compreender a verdadeira dimensão do plano. Antes de falarmos de estratégia, disse Clayton, instalando-se na sala de conferências improvisada no gabinete de Dorothy, preciso que compreendas os limites legais e éticos do que podemos ou não fazer. Nadine Fletcher, a investigadora privada contratada por Dorothy, colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Aos 38 anos, Nadine tinha o olhar afiado e o ar pragmático de quem já vira o pior da natureza humana, mas mantinha a integridade. Tudo o que reunimos sobre o Richard e a Amber foi obtido de forma legal, disse Nadine. Registros públicos, relatórios de crédito autorizados para fins empresariais, informações de associados que os forneceram voluntariamente. Não quebramos nenhuma lei, nem invadimos a privacidade de ninguém. O mesmo se aplica às nossas operações empresariais, acrescentou Clayton. Comprar as dívidas dele, controlar a sua cadeia de fornecimento, até monitorizar as suas comunicações de negócios através de canais legais, tudo absolutamente dentro da lei. Estamos apenas a usar as ferramentas disponíveis a qualquer operação empresarial sofisticada. Dorothy acenou, aprovatória. A família Montgomery sempre operou com integridade. Não estamos interessados em destruir o Richard por vingança mesquinha. Queremos proteger a Vivian e garantir que ele enfrenta as consequências das suas más escolhas. Nadine abriu a pasta e puxou uma série de fotografias e documentos. Vamos começar pelo que o Richard tem feito desde que saiu de casa. Mudou-se para uma suíte de hotel de luxo enquanto procura um penthouse adequado para si e para Amber. Está a gastar aproximadamente $20.000 por semana em hotéis, restaurantes, presentes e entretenimento. 20 mil por semana? Vivian não conseguiu esconder o choque. Ele tenta manter uma certa imagem, explicou Clayton. Tanto para Amber como para potenciais investidores no negócio de joalharia. Mas aqui está o problema. Os ativos líquidos dele não conseguem sustentar este nível de gastos por mais do que alguns meses. Nadine virou outra página. Também tem reunido com designers de joalharia de luxo, consultores de marketing e agências de relações públicas. Planeia um grande evento de lançamento para a nova marca, com a Amber como rosto da empresa. As estimativas preliminares sugerem que pretende gastar pelo menos $2 milhões só no lançamento. Dinheiro que ele não tem, observou Dorothy. Exatamente. Ele conta garantir fornecedores de diamantes e mais financiamento. Mas ambas as coisas estão agora sob o nosso controle, disse Clayton, espalhando projeções financeiras sobre a mesa. O curioso no plano de negócios do Richard, continuou ele, é que, estrategicamente, não é péssimo. Há mercado para a joalharia de luxo promovida por casais bonitos. O problema é que subestimou drasticamente o capital necessário e sobreestimou os próprios recursos. Então, o plano poderia funcionar? Perguntou Vivian. Poderia, se tivesse centenas de milhões em financiamento e um horizonte de 5 anos, respondeu Clayton. Mas ele tenta lançar com capital mínimo e esperando retorno imediato. É receita para desastre. Nadine puxou outro ficheiro. Isto traz-nos a situação da Amber. Ela tem pressionado Richard para acelerar tanto o lançamento como a relação pessoal.
Quer um anel, uma data de casamento e acesso imediato ao que pensa ser a fortuna dele. Ela não sabe nada dos problemas financeiros. Não faz ideia. O Richard tem sido muito bom a manter a ilusão de recursos ilimitados. Mas as nossas fontes sugerem que ela já começou a questionar por que continuam no hotel, em vez do penthouse que ele lhe prometeu. Dorothy sorriu, sombria. Caça-fortunas ficam muito nervosas quando o alvo começa a mostrar sinais de estresse financeiro. Tem instintos finíssimos para detectar fraqueza. Clayton abriu uma apresentação no tablet. Isto traz-nos a nossa estratégia. Temos várias opções, desde ação imediata até uma abordagem a longo prazo. Deixem-me guiar-vos pelas possibilidades. A primeira opção apareceu no ecrã. Opção 1. Pressão financeira imediata. Chamamos as dívidas do Richard de imediato, cortamos-lhe o acesso a fornecedores de diamantes e forçamo-lo à falência em 30 dias. Isto terminaria rapidamente a relação dele com a Amber, mas também poderia criar um escândalo público que te afetaria a ti e ao bebê. Opção 2. Estrangulamento gradual. Apertamos lentamente a pressão financeira durante 3 a 6 meses, permitindo que o Richard se afunde cada vez mais em problemas, enquanto mantemos a ilusão de que as dificuldades são causadas por condições de mercado ou azar. Dá-nos mais controle sobre o cronograma, mas exige paciência. Opção 3. Estratégia da revelação. Permitimos que o Richard avance com os planos de negócio, controlando todos os seus recursos-chave, e depois revelamos a verdade no momento de maior impacto. Talvez quando estiver prestes a lançar a empresa ou quando a Amber estiver à espera de um pedido de casamento. Vivian refletiu com cuidado sobre as opções. O que recomendariam? Eu prefiro a opção 3, disse Dorothy, de imediato. É a mais educativa tanto para o Richard como para a amante. Eles aprenderão exatamente o que significa ver os próprios sonhos destruídos por alguém que subestimaram. Nadine acenou. Do ponto de vista investigativo, a opção 3 também nos dá mais informação. Podemos observar a dinâmica da relação deles, ver como lidam com o estresse e, potencialmente, recolher provas úteis para futuros acordos de custódia. E o bebê? Perguntou Vivian, a mão a mover-se instintivamente para a barriga. Não quero que ela nasça no meio de uma zona de guerra. Clayton consultou a agenda. Com base na tua data prevista de parto, poderíamos cronometrar a revelação para cerca de 6 semanas após o nascimento. Isso dá-te tempo para recuperares, estabeleceres rotinas com a bebê e preparares-te para a reação do Richard. Além disso, acrescentou Dorothy, nessa altura já terás tido tempo para aprender mais sobre a gestão da Montgomery Diamond Enterprises. Estarás a abordar isto de uma posição de confiança e competência, não apenas como uma mulher a procurar vingança. Vivian sentiu a verdade daquelas palavras. Mesmo em apenas alguns dias desde que soubera da herança, já se sentia diferente, mais forte, com mais propósito. A ideia de passar os próximos meses a aprender a gerir um negócio global enquanto se preparava para a maternidade parecia-lhe quase entusiasmante. Antes de prosseguirmos com qualquer estratégia, preciso de abordar mais uma questão. Vivian, o que queres que seja o resultado final? Procuras reconciliação com o Richard? Queres que faça parte da vida da vossa filha? Ou estás principalmente interessada em garantir que ele não te pode prejudicar financeiramente? Era uma pergunta que Vivian vinha evitando, mas sabia que precisava enfrentá-la com honestidade. Não o quero de volta, disse com firmeza. Não depois de ver quem ele realmente é. Mas quero que a nossa filha tenha a opção de conhecer o pai, se escolher, quando for mais velha. E quero que ele entenda que abandonar a família tem consequências. Então acho que a opção 3 é perfeita, disse Dorothy, satisfeita. Ensinamos-lhe uma lição sobre consequências, mantendo ao mesmo tempo controle suficiente para proteger os interesses da tua filha a longo prazo. Vivian olhou em volta para aquelas pessoas que estavam a dedicar as suas habilidades consideráveis a protegê-la a ela e a criança por nascer. Pela primeira vez desde o anúncio cruel de Richard, sentiu-se verdadeiramente segura. Vamos a isso, disse. Mas quero estar envolvida em cada passo. Quero aprender a proteger-me a mim e a minha filha, não apenas depender que outros o façam por mim. O sorriso de Dorothy brilhou de orgulho. Agora estás a pensar como uma mulher Montgomery. 2 semanas depois, Vivian estava diante do espelho no quarto da infância, na propriedade de Dorothy, ajustando a queda elegante de um vestido de maternidade. Nessa noite era a gala anual do Metropolitan Museum, evento que frequentara durante anos como curadora e depois como esposa de Richard. Este ano, comparecia como ela própria, Vivian Montgomery, neta de uma das famílias mais ricas da América.
O colar está perfeito, disse Dorothy, apertando ao pescoço de Vivian uma peça deslumbrante de diamantes. 2 milhões de dólares em diamantes Montgomery. Vamos ver como teu ex-marido reage a isto. O colar era uma obra-prima de design e artesanato, com raros diamantes cor-de-rosa num padrão floral intricado. O tipo de joia que costumava figurar em exposições de museus e coleções privadas, não no pescoço de uma mulher que Richard considerava dependente da sua generosidade. Tens a certeza de que ele estará lá? Perguntou Vivian, alisando o corpete do vestido feito por medida. Com 8 meses e meio de gravidez, sentia-se enorme, mas a peça exclusiva de maternidade fazia-a sentir-se elegante, não pesada. O Clayton confirmou esta tarde, respondeu Dorothy. Ele comprou uma mesa para 10 pessoas por 50 mil dólares, presumivelmente para impressionar potenciais investidores na joalharia. E, segundo as nossas fontes, a Amber usará o colar que ele lhe comprou, o mesmo que viste no bar. Nadine surgiu à porta, sofisticada no seu próprio vestido de gala. O carro está pronto, e já confirmei que o nosso fotógrafo estará posicionado para captar as reações. O Richard não saberá que está a ser fotografado, mas teremos um registro completo da noite. Lembra-te, disse Dorothy, tomando as mãos de Vivian, não vais lá como a esposa abandonada em busca de simpatia. Vais como uma Montgomery, a reclamar o teu lugar de direito na sociedade. Entra naquela sala como se fosse tua, porque, em muitos aspectos, é. E não te esqueças, acrescentou Clayton, juntando-se no átrio, a Montgomery Diamond Enterprises há décadas uma das maiores contribuidoras do Met. Não vais invadir a festa deles. Vais ao evento da tua própria família. A viagem até Manhattan deu a Vivian tempo para se recentrar. Pelas janelas da limusina, observou as ruas familiares da infância, lembrando-se da menina entusiasmada que costumava visitar o museu com a avó, sem imaginar que os diamantes da família adornavam muitas das peças na coleção permanente. O Metropolitan Museum à noite transformará-se num mundo cintilante. Convidados em vestidos de estilista e smockings impecáveis subiam os famosos degraus, as joias a brilhar sob centenas de flashes. Vivian respirou fundo e saiu da limusina, consciente do peso do colar e dos olhares que imediatamente se viraram para si. Miss Montgomery. Chamou um fotógrafo, reconhecendo-a de anos anteriores. Está absolutamente radiante. É verdade que está à espera? Sim, a minha filha nascerá muito em breve, respondeu Vivian com um sorriso genuíno. Não podia faltar a este evento. O Met sempre foi como uma segunda casa para mim. No interior, a recepção de coquetéis estava no auge. Vivian aceitou um copo de água com gás e começou a circular pela sala, cumprimentando amigos e colegas que não via desde que deixará o emprego. As reações eram unânimes. Felicidade genuína por haver, congratulações pela gravidez. Vivian, meu Deus, estás incrível! Exclamou Sarah Wellington, uma destacada negociadora de arte. Esse colar é absolutamente deslumbrante. Acho que nunca vi diamantes cor-de-rosa desta qualidade. Obrigada, respondeu Vivian, com elegância. Está na minha família há anos. Achei que hoje era a ocasião perfeita para usar. À medida que se movia pela sala, Vivian começou a notar uma mudança sutil na energia em redor. As pessoas olhavam-na de forma diferente em comparação com anos anteriores, com respeito e deferência que nunca tinha sentido. O colar enviava uma mensagem clara sobre o seu estatuto e recursos. Então, viu-o. Richard estava junto ao bar, imponente no smoking por medida, rodeado de potenciais investidores. A Amber estava ao seu lado, usando o colar de 50 mil dólares que Vivian reconhecera pelo recibo. Estava bonita, num vestido vermelho justo, mas a joia dela empalidecia diante do esplendor que Vivian trazia ao pescoço. Por um instante, os olhares de Vivian e Richard cruzaram-se através da multidão. A expressão dele passou de surpresa a confusão, e depois a algo próximo do alarme. Ela já não se parecia nada com a mulher grávida derrotada que abandonara 2 semanas antes. Agora parecia exatamente o que era, uma das mulheres mais ricas da sala. Amber percebeu a distração de Richard e seguiu seu olhar. Quando viu Vivian, o rosto perdeu cor por baixo da maquilhagem impecável. A confiança que exibirá no encontro anterior evaporou-se ao ver os sinais óbvios do novo estatuto de Vivian. Senhoras e senhores, anunciou o diretor do Museu do Púlpito, é uma honra termos entre nós tantos generosos apoiantes. Quero reconhecer em especial a família Montgomery, cujo apoio contínuo tem sido fundamental para expandir a nossa coleção de joalharia e artes decorativas. Um foco de luz encontrou Vivian na multidão. Ela sorriu com graça, enquanto a sala irrompia em aplausos.
Podia ver agora claramente o rosto de Richard. A expressão era de completa perplexidade. Ele tentava processar como a ex-mulher, que supostamente dependia da sua generosidade, se tornará de repente alguém digno de reconhecimento público. Miss Montgomery, continuou o diretor, gostaria de dizer algumas palavras sobre o compromisso da sua família com as artes? Vivian sentiu todos os olhares da sala voltarem-se para ela. Era o seu momento de entrar plenamente na nova identidade. Ela caminhou graciosamente até o púlpito, a mão pousada de forma protetora sobre a barriga. Muito obrigada, começou, a voz a projetar-se claramente pela sala. A família Montgomery sempre acreditou que a arte e a beleza devem ser acessíveis a todos, não guardadas apenas por uns poucos ricos. É por isso que tenho o prazer de anunciar, esta noite, que estamos a fazer uma doação de 10. À volta deles, as conversas tinham abrandado, enquanto as pessoas pressentiam o desenrolar de um drama. Vivian sorriu serenamente, a saborear o desconforto evidente de Richard. Acho que talvez tenhas compreendido mal a minha situação financeira, Richard. Mas, pensando bem, havia muitas coisas que compreendeste mal no nosso casamento. Antes que ele pudesse responder, Amber surgiu ao lado dele, o braço entrelaçado possessivamente no dele. Richard, querido, estão prestes a servir o jantar. Devíamos ir para a mesa. Lançou a Vivian um olhar de hostilidade mal disfarçada, mas havia também medo nos seus olhos. O equilíbrio de poder mudará drasticamente, e Amber fora suficientemente astuta para reconhecer as implicações. Claro, disse Vivian com graciosidade. Não vos detenho. Desejo-vos uma excelente noite. Enquanto Richard e Amber se afastavam, Vivian pôde vê-los a trocar uma conversa intensa em sussurros. Amber claramente exigia respostas que Richard não conseguia dar, e o estresse era visível nos dois rostos. Correu na perfeição, murmurou Dorothy, surgindo ao lado de Vivian. Viste como a atitude daquela caça-fortunas mudou no instante em que percebeu que podia ser mais rica do que o Richard? Parecia assustada, observou Vivian. E devia. Toda a estratégia dela depende do Richard ser o mais rico da relação. Se isso não for verdade, apostou no cavalo errado. O resto da noite passou num turbilhão de felicitações e conversas estratégicas. Vivian descobriu-se a desfrutar genuinamente dos aspectos sociais da riqueza e influência. Quando usados de forma responsável, o dinheiro não se resumia a conforto pessoal, mas à capacidade de provocar mudanças positivas no mundo. Ao preparar-se para sair, apanhou um último vislumbre de Richard e Amber na mesa deles. Não se tocavam, mal falavam, e ambos pareciam miseráveis, apesar da plateia que Richard tentava impressionar. Missão cumprida, disse Nadine baixinho, enquanto esperavam pelo carro. Segundo nosso fotógrafo, a Amber passou quase todo o jantar a interrogar o Richard sobre a tua família e o teu dinheiro. Está claramente perturbada. Ótimo, disse Dorothy, satisfeita. Que passem as próximas semanas a pensar no que mais desconhecem sobre a família Montgomery. Quando estivermos prontos para revelar toda a verdade, já estarão completamente desequilibrados. Quando a limusina se afastou do Met, Vivian sentiu uma satisfação profunda. Pela primeira vez desde o anúncio cruel de Richard, sentia-se novamente ela própria. Não uma vítima, mas uma mulher poderosa que apenas começava a compreender o que era capaz de alcançar. 3 dias após a gala do Met, Vivian estava a rever relatórios mineiros no gabinete subterrâneo de Dorothy quando Clayton anunciou que Richard tinha pedido uma reunião urgente. A notícia não a surpreendeu. Desde a gala, Richard ligava e mandava mensagens constantemente, exigindo explicações sobre a fortuna da família e a doação de 10 milhões de dólares. Onde quer ele encontrar-se? Perguntou Dorothy, erguendo os olhos da pilha de documentos financeiros. Pediu especificamente para vir cá, respondeu Clayton, com um leve sorriso. Diz que quer discutir a clarificação de certos mal-entendidos sobre o acordo de divórcio. Que presunçoso, observou Dorothy. Acha que pode entrar na nossa casa e exigir respostas depois do que te fez? Vivian considerou as opções. Parte dela queria recusar a reunião. Mas uma parte maior sentia curiosidade em ver a reação de Richard ao descobrir toda a verdade sobre a riqueza e poder da sua família. Deixem-no vir, decidiu. Mas encontramo-nos na casa principal, não aqui embaixo. Ele não terá acesso às nossas operações. Tens a certeza de que estás pronta para este confronto? Perguntou Clayton, preocupado. Estás prestes a dar à luz a qualquer momento. O estresse pode não ser bom para ti nem para o bebê. Vivian pousou a mão sobre a barriga, onde a filha tinha estado particularmente ativa ultimamente.
Acho importante que ela testemunhe isto, disse com um leve sorriso. Deve aprender desde o início que mulheres Montgomery não recuam perante tiranos. 1 hora depois, o familiar BMW de Richard atravessava os portões da propriedade. Vivian observou pela janela da sala de estar enquanto ele estacionava e caminhava até a casa. A postura irradiava a mesma confiança que antes a tinha atraído, mas que agora lhe parecia apenas arrogância. Dorothy tinha organizado chá na sala de estar formal, criando um ambiente de discussão civilizada em vez de confronto. Clayton estava sentado numa poltrona de orelhas, com uma pasta cheia de documentos. Nadine posicionara-se discretamente perto da janela, com visão clara sobre o encontro. Quando Richard entrou, moveu-se com a arrogância típica de quem está habituado a ter o que quer. Vestira-se cuidadosamente para a ocasião, num fato caro que Vivian agora percebia que provavelmente não podia pagar. O sorriso tinha o charme ensaiado que usava com investidores. Vivian, estás deslumbrante, disse ele, como se não a tivesse abandonado cruelmente há 3 semanas. A gravidez fica-te mesmo bem. Obrigada, respondeu ela, fria, sem se levantar da cadeira. Senta-te, por favor. Compreendo que querias discutir algo urgente. Richard acomodou-se no sofá em frente, os olhos a percorrerem os luxuosos arredores com óbvio cálculo. Esta casa da tua avó é impressionante. Nunca tinha percebido a extensão dos recursos dela. Há muitas coisas que nunca percebeste, Richard, disse Dorothy secamente da sua poltrona. Mas, por favor, diz-nos, o que era tão urgente que não podia esperar por uma marcação apropriada? O sorriso de Richard vacilou ligeiramente com o tom de Dorothy, mas ele prosseguiu. Bem, acho que tem havido alguma confusão quanto aos nossos arranjos financeiros, começou Richard, depois de se recostar ligeiramente e tentar adotar uma expressão de sinceridade desarmante. Depois de ver a Vivian na gala do Met e de saber da generosa doação da família dela, percebi que talvez tenha subestimado certos aspectos da situação. Subestimado como? Perguntou Vivian, embora soubesse exatamente para onde aquilo se encaminhava. Vou ser honesto, disse Richard, inclinando-se para a frente. Quando pedi a separação, estava sob a impressão de que irias precisar de apoio financeiro significativo. Mas, claramente, a tua família tem recursos de que eu não estava a par. Claramente, murmurou Dorothy. Portanto, acho que precisamos de rever a nossa discussão sobre o acordo de divórcio, continuou Richard. Dada a nova informação sobre a riqueza da tua família, penso que seria justo reconsiderar os termos que falamos. Vivian sentiu uma onda de fúria tão intensa que a deixou tonta. Deixa-me ver se percebi bem. Há 3 semanas disseste-me que eu era aborrecida, embaraçosa, que me tinha deixado ir mudaste com a tua amante e mandaste-me fazer as malas. Mas agora que pensas que a minha família tem dinheiro, queres reconsiderar? Não é exatamente assim que eu caracterizaria a situação, respondeu Richard, os instintos de advogado ativarem-se. Acho que ambos estávamos emocionais durante essa conversa. Talvez tenhamos avançado demasiado depressa para a separação, sem explorar devidamente as nossas opções. Clayton pigarreou, diplomático. Talvez seja um bom momento para revermos os factos reais da situação. Sr. Blackwood, creio que tem vivido sob alguns equívocos significativos sobre a sua posição financeira e sobre as circunstâncias da família Montgomery. Abriu a pasta e retirou um dossiê grosso. Comecemos pela sua situação empresarial. Está ciente de que a Montgomery Diamond Enterprises tem monitorizado as suas tentativas de garantir fornecedores de diamantes para o seu novo projeto de joalharia? A expressão de Richard mudou de confusão para suspeita. Montgomery Diamond Enterprises. Nunca ouvi falar dessa empresa. Oh, mas ouviu sim, disse Dorothy, com um sorriso frio. Tem tentado comprar diamantes a nós há semanas. Controlamos a cadeia de fornecimento da maioria das pedras de alta qualidade que tem pedido. Isso é impossível. Tenho lidado com fornecedores estabelecidos, empresas com décadas de experiência. Empresas que obtêm os seus diamantes de nós, explicou Clayton pacientemente. A Montgomery Diamond Enterprises tem sido poder oculto por detrás do comércio de diamantes de luxo há mais de 70 anos. Preferimos operar de forma discreta, mas controlamos aproximadamente 12% da produção mundial de diamantes de alta qualidade. O rosto de Richard empalideceu. Estão a dizer que a família da Vivian possui uma empresa de mineração de diamantes? Não apenas uma empresa qualquer, disse Dorothy, com óbvia satisfação. Somos uma das maiores operações privadas de diamantes do mundo. Tiffany, Cartier, Harry Winston, todos usam as nossas pedras nas suas peças mais caras.
Clayton retirou outro documento. O que nos leva à sua situação financeira, Sr. Blackwood? Está ciente de que a Montgomery Enterprises detém agora aproximadamente 60% da sua dívida empresarial em aberto? Do que é que estão a falar? Temos estado discretamente a comprar os seus empréstimos a vários bancos e instituições de crédito, explicou Clayton. Nada ilegal, apenas aproveitando oportunidades quando os bancos quiseram livrar-se de dívidas de risco. Neste momento, somos os credores da maioria das suas obrigações financeiras. Richard levantou-se abruptamente, a compostura finalmente a ceder. Isto é uma loucura. Estão a dizer-me que a família da Vivian tem manipulado os meus negócios? Estamos a dizer-lhe que os seus negócios têm sido incrivelmente descuidados, corrigiu Dorothy. Qualquer consultor financeiro competente tê-lo-ia avisado contra acumular tanta dívida sem diversificar a base de credores. Mas por quê? Começou Richard, antes de parar, ao perceber as implicações. Tem planeado isto desde que pediu o divórcio, tem planeado destruir o meu negócio. Temos estado a proteger os interesses da nossa família, disse Vivian, firmemente. O que inclui proteger a minha filha de um pai que pensa que pode abandonar as suas responsabilidades sem consequências. Richard virou-se para ela, desesperado. Vivian, tens de perceber, eu nunca soube da riqueza da tua família. Se soubesse, as coisas teriam sido diferentes. Diferentes como? Perguntou ela, friamente. Terias ficado casado com a mulher aborrecida, embaraçosa, que se deixou ir. Terias continuado a fingir que o nosso casamento significava alguma coisa? Isso não é justo. Se eu soubesse que eras rica, teria entendido que tinhas outras opções, outros interesses. Não esperaria que estivesse satisfeita apenas a ser dona de casa. Portanto, o meu valor como esposa dependia do meu patrimônio líquido. Richard percebeu que se enterrava mais fundo, mas não parecia conseguir parar. Não era isso que queria dizer. O que queria dizer é que mulheres ricas têm expectativas diferentes, necessidades diferentes. Eu teria ajustado meu comportamento em conformidade. Queres dizer que me terias tratado com respeito se soubesses que eu podia permitir-me deixar-te, disse Vivian, sem rodeios. Olha, cometi erros, admitiu Richard, a voz a adotar um tom suplicante que ela nunca ouvira antes. Estava a passar por uma fase difícil, sentia-me preso a responsabilidades para as quais não estava preparado, mas nunca deixei de te amar. Tens uma maneira curiosa de mostrar amor, observou Dorothy. Mudando-te com a tua amante, humilhando a minha neta em público, planeando abandonar a tua filha por nascer. Eu não ia abandonar ninguém. Prometi pagar pensão de alimentos, estar envolvido na vida do bebê. Nos teus termos, disse Vivian, quando fosse conveniente para ti. Tal como esta conversa, só queres reconciliação agora que pensas que há dinheiro envolvido. Clayton consultou as suas notas. Já que falamos de dinheiro, Sr. Blackwood, talvez queira saber o valor exato da sua dívida que agora controlamos. O total é de aproximadamente 12 milhões de dólares, espalhados por vários empréstimos e linhas de crédito. Richard caiu novamente no sofá, como se tivesse levado um golpe físico. 12 milhões. Isso não pode estar certo. Receio que esteja. E, nos termos desses empréstimos, temos o direito de os executar a qualquer momento, se determinarmos que a situação financeira do devedor se tornou instável. Estão a ameaçar levar-me à falência? Estamos a informá-lo da realidade da sua situação, disse Dorothy com calma. O seu negócio já está em sérios apuros, Richard. O estilo de vida extravagante que tem mantido, os presentes caros para sua amante, os planos ambiciosos para o lançamento da joalharia, nada disso é sustentável com os recursos que realmente possui. A Montgomery Enterprises detém agora cerca de 60% da tua dívida empresarial em aberto. Do que é que estão a falar? Richard ergueu-se abruptamente, a compostura a estalar. Temos estado discretamente a comprar os teus empréstimos a vários bancos e instituições de crédito, explicou Clayton. Nada ilegal. Apenas aproveitamos oportunidades quando os bancos quiseram livrar-se de dívidas de risco. Neste momento, controlamos a maioria das tuas obrigações financeiras. Richard levantou-se de um salto, a máscara de confiança finalmente a quebrar-se. Isto é uma loucura. Estão a dizer-me que a família da Vivian tem manipulado os meus negócios? Estamos a dizer-te que os teus negócios têm sido incrivelmente descuidados, corrigiu Dorothy, fria. Qualquer consultor financeiro competente teria avisado contra contrair tanta dívida sem diversificar os credores. Mas por quê? Richard começou, depois parou, as implicações a atingi-lo de repente.
Vocês planeiam isto desde que pedi o divórcio. Têm planeado destruir a minha empresa. Temos estado a proteger os interesses da nossa família, disse Vivian firmemente. O que inclui proteger a minha filha de um pai que pensa que pode abandonar as suas responsabilidades sem consequências. Richard virou-se para ela, o rosto desesperado. Vivian, tens de perceber, eu nunca soube da riqueza da tua família. Se soubesse, tudo teria sido diferente. Diferente como? Perguntou ela, gelada. Terias ficado casado com a mulher aborrecida, embaraçosa, que se deixou ir. Terias continuado a fingir que o nosso casamento significava alguma coisa? Isso não é justo. Se soubesse que eras rica, teria entendido que tinhas outras opções, outros interesses. Não teria esperado que estivesse satisfeita só a ser dona de casa. Então o meu valor como esposa dependia do meu patrimônio líquido? Richard percebeu que cavava cada vez mais fundo, mas parecia incapaz de parar. Não era isso que queria dizer. O que queria dizer é que mulheres ricas têm expectativas diferentes, necessidades diferentes. Eu teria ajustado meu comportamento em conformidade. Richard caiu de novo no sofá, como se tivesse levado um murro no estômago. 12 milhões. Isso não pode estar certo. Receio que esteja, respondeu Clayton. E, nos termos desses empréstimos, temos o direito de os executar a qualquer momento, se determinarmos que a situação financeira do devedor se tornou instável. Estão a ameaçar levar-me à falência? Estamos a informá-lo da realidade da sua situação, disse Dorothy calmamente. O seu negócio já está em sérios apuros, Richard. O estilo de vida extravagante que tem mantido, os presentes caros para sua amante, os planos ambiciosos de lançamento da sua joalharia, nada disso é sustentável com os recursos que realmente possui. Richard olhou desesperadamente em volta, como se procurasse uma saída. O que querem de mim? Dinheiro? Eu pago cada cêntimo com juros. O que queremos, disse Vivian, esforçando-se por se erguer quando outra contração lhe apertou o ventre, é que percebas que as ações têm consequências. Não podes tratar as pessoas como descartáveis e esperar que sejam gratas pelas migalhas de atenção que decides atirar-lhes. Dorothy notou o desconforto da neta imediatamente. Querida, estás bem? Acho que, começou Vivian, antes de ofegar com outra contração mais forte. Acho que o bebê está a caminho. A sala mergulhou num caos controlado. Clayton ligou de imediato ao Dr. Mills, enquanto Dorothy ajudava Vivian a recostar-se. Nadine correu para a porta, preparando-se para receber o médico. Richard, entretanto, parecia congelado, o rosto alternar entre confusão, pânico e, talvez, uma centelha de preocupação genuína. Devo chamar uma ambulância? Perguntou, esquecendo por instantes a crise empresarial. O Dr. Mills já vem a caminho, respondeu Dorothy secamente. Está de prevenção há semanas. Eu devia levá-la ao hospital, insistiu Richard, levantando-se. Ainda sou teu marido, devia estar presente no parto. Perdeste o direito de tomar essas decisões quando foste viver com a tua amante, disse Dorothy, firme. Isto agora é um assunto de família. Ela vai ter a minha filha. Ela vai ter uma filha Montgomery, corrigiu Dorothy, e será criada a compreender o seu valor. Algo que tu claramente nunca aprendeste a apreciar. O Dr. Mills chegou em minutos, a sua calma profissional a tomar conta da situação. Após uma breve observação, determinou que, embora Vivian estivesse de facto em trabalho de parto, havia tempo para transportá-la em segurança para o hospital. Enquanto a equipa médica se preparava, Richard ficou imóvel num canto, impotente, incerto do seu papel. Vivian, disse ele, quando se preparavam para sair. Por favor, deixa-me ir contigo. Quaisquer que sejam os nossos problemas, quero estar presente quando a nossa filha nascer. Vivian olhou para ele longamente, vendo talvez pela primeira vez o homem assustado e falível por trás da fachada confiante. Podes ir ao hospital, disse por fim. Mas tens de perceber que tudo mudou. Já não sou a mesma mulher de quem te afastaste há 3 semanas. Eu sei, respondeu Richard em voz baixa. Estou a começar a perceber que nunca cheguei a conhecer quem tu realmente eras. Quando partiram para o hospital, Clayton ficou para trás, assegurando a casa e os documentos confidenciais. O confronto não tinha terminado, apenas fora interrompido pela chegada da próxima geração de mulheres Montgomery. Isto vai ser interessante, murmurou Dorothy para Clayton, enquanto a ambulância se afastava. Nada como o nascimento de uma criança para clarificar as prioridades das pessoas. A suíte privada de parto no Mount Sinai Hospital estava a anos-luz do quarto modesto que Vivian tinha originalmente planeado usar.
Dorothy tratara discretamente do upgrade, garantindo que a bisneta nasceria em conforto e privacidade, longe de qualquer atenção mediática que as revelações da noite pudessem gerar. Vivian agarrou as grades da cama quando outra contração atingiu o auge, respirando com a determinação que aprenderá nas aulas de preparação para o parto. Richard sentava-se numa cadeira junto à janela, deslocado no seu fato caro em meio ao equipamento médico e à luz suave. Como se sente? Perguntou o Dr. Mills, verificando o progresso. Aos 52 anos, já tinha feito nascer centenas de bebés, mas tratava cada parto com atenção minuciosa que o tornará um dos obstetras mais procurados de Nova York. Como se estivesse prestes a conhecer a minha filha, respondeu Vivian, conseguindo sorrir apesar do desconforto. As contrações estavam mais fortes e próximas, mas ela sentia uma calma surpreendente, talvez pela clareza que viera de finalmente compreender o seu próprio poder e valor. O progresso é excelente, confirmou o médico. Estimo que teremos um bebê dentro de poucas horas. Dorothy estava num canto, serenamente a tricotar o que parecia ser uma pequena manta. Já passará por isto 2 vezes e cultivar a paciência serena da experiência. Ocasionalmente, lançava um olhar a Richard, um olhar que parecia avaliá-lo e considerá-lo em falta. Vivian, disse Richard, durante uma pausa entre contrações, preciso que saibas, ver-te esta noite, descobrir a tua família, fez-me perceber quanto mal compreendi a nossa relação. Este não é o momento para essa conversa, disse Dorothy, firme, sem levantar os olhos da manta. Então quando será? Perguntou Richard, a frustração a infiltrar-se na voz. Depois de destruírem o meu negócio? Depois de garantirem que nunca mais consigo reconstruir a minha vida? Depois de provares que entendes o que deitaste fora, disse Vivian, a voz tensa pela dor mas determinada. Não pode simplesmente pedir desculpa e voltar para minha vida só porque descobriste que sou rica. Outra contração atingiu o ar, mais forte que antes, e Richard instintivamente aproximou-se da cama. Posso? Há alguma coisa que eu possa fazer? Podes ficar calado e deixar-me concentrar, respondeu Vivian, não com dureza, mas com limites claros. À medida que as horas passaram, a dinâmica na sala mudou subtilmente. A confiança inicial de Richard tinha desaparecido por completo, substituída por ansiedade genuína quanto ao parto e pela crescente consciência de como tinha julgado mal toda a situação. Observava Vivian enfrentar cada contração com graça e força, vendo qualidades nela que, de alguma forma, ignorara durante o casamento. Continuo a pensar em quando nos conhecemos, disse Richard baixinho, num dos momentos mais calmos. Estavas tão apaixonada por aquele esboço de Monet no leilão, explicaste como o trabalho preliminar revelava melhor a verdadeira visão do artista do que a pintura final. Lembro-me, respondeu Vivian, surpreendida por ele ter retido esse detalhe. Achei que percebia o que querias dizer na altura, mas não percebia. Estava demasiado focado no produto final, no resultado polido. Nunca valorizei a profundidade do que estava por baixo. Dorothy ergueu finalmente os olhos do tricô, pensativa. Isso é uma observação notavelmente perspicaz, Richard. A questão é se representa compreensão genuína ou apenas desespero. Talvez ambos, admitiu ele. Mas sei que não mereço perdão. Vivian sentiu outra contração forte a formar-se e agarrou-se à grade da cama. Richard, preciso que entendas uma coisa, disse entre respirações. Mesmo que um dia eu te perdoe, mesmo que encontremos uma forma de ser capaz da nossa filha, nunca mais serei aquela mulher ingênua que confiava em ti completamente. Mataste essa versão de mim quando saíste porta fora. Eu sei, respondeu ele baixinho. E odeio-me por isso. O Dr. Mills regressou para verificar o progresso de Vivian e anunciou que estava na altura de preparar o parto. O ambiente na sala tornou-se focado e intenso enquanto a equipa médica se organizava para a fase final. Já vejo a cabeça, disse o médico. Mais uma pressão forte deve bastar. Vivian empurrou com todas as forças, sentindo a filha avançar pelo canal de parto rumo à primeira respiração. A dor era intensa, mas cheia de propósito, e ela canalizou toda sua força recém-descoberta para trazer a criança em segurança ao mundo. É linda, disse o Dr. Mills quando o bebê surgiu, rosado, perfeito e a chorar vigorosamente. Uma menina saudável. O som do primeiro choro da filha encheu Vivian de emoção esmagadora. Aquela pequena vida era totalmente dela, uma Montgomery que cresceria a conhecer o seu próprio valor e poder. Nunca teria de se esconder ou de pedir desculpa pela sua força. Quer cortar o cordão? Perguntou o médico a Richard. Richard olhou para Vivian, a pedir permissão. Ela acenou. Parecia-lhe importante que ele participasse naquele momento,
para compreender que ser pai implicava responsabilidades das quais não podia simplesmente fugir quando se tornavam inconvenientes. Ao cortar cuidadosamente o cordão, as mãos dele tremiam. Quando o Dr. Mills colocou o bebê nos braços de Vivian, os olhos de Richard encheram-se de lágrimas. É perfeita, murmurou. Absolutamente perfeita. Sim, é, concordou Vivian, estudando os traços delicados da filha. O bebê tinha o cabelo escuro de Richard, mas os olhos azuis distintos da família Montgomery. Olá, Dorothy Grace, sussurrou. Bem-vinda ao mundo. Dorothy Grace, repetiu Richard. Em homenagem à bisavó dela, explicou Vivian. A mulher mais forte que conheço. Dorothy aproximou-se, os olhos brilhando de lágrimas. Posso pegá-la? Vivian passou cuidadosamente o bebê para os braços experientes da avó. Dorothy olhou para a bisneta com amor puro e uma proteção feroz. Vai ser formidável, disse, satisfeita. Já consigo ver que tem o espírito Montgomery. Richard observou esta troca com a compreensão crescente de como tinha sido excluído da família que escolhera abandonar. Já não se tratava apenas do seu casamento com Vivian. Tratava-se de uma dinastia multigeracional que a filha herdaria, com ou sem a sua participação. E agora? Perguntou em voz baixa. Agora aprendes o que realmente significa ser pai, respondeu Dorothy, ainda a segurar a bebê. Não as partes divertidas, quando é conveniente para ti, mas o compromisso diário de pôr as necessidades de outra pessoa à frente das tuas. E se eu provar que entendo isso? Perguntou Richard. Então talvez um dia mereças o direito de fazer parte da vida da Dorothy Grace, disse Vivian. Mas isso vai levar anos, Richard, não semanas. Destruíste 5 anos de confiança numa única conversa. Reconstruí-la exigirá ação consistente, não apenas palavras bonitas. O Dr. Mills concluiu os procedimentos e anunciou que tanto mãe como filha estavam saudáveis. Quando a equipa se preparava para transferi-las para o quarto de recobro, Richard tomou uma decisão que surpreendeu todos, até a si próprio. Vou acabar com a Amber esta noite, disse. Não porque ache que isso vá mudar alguma coisa entre nós, mas porque é o que devo fazer. Devia tê-lo feito semanas atrás. E quanto aos teus planos de negócio, a joalharia? Perguntou Dorothy. Acho que esses planos foram construídos sobre fantasias, admitiu Richard. Estava a tentar criar uma vida que parecesse bem-sucedida por fora, em vez de construir algo com substância real. Vivian estudou-lhe o rosto, procurando sinais de manipulação ou cálculo. Em vez disso, viu algo que raramente testemunhara no casamento. Humildade genuína, e talvez o início de uma verdadeira autoconsciência. A dívida que detemos não desaparece só porque tiveste uma epifania, disse Vivian. Eu sei, e vou trabalhar para pagar cada cêntimo, mesmo que leve o resto da minha vida. Vamos ver, respondeu Dorothy, diplomática. As ações valem mais do que as promessas, Richard. Mostra-nos quem realmente és quando ninguém está a ver e não tens nada a ganhar. Ao instalarem-se no quarto de recobro, a bebê Dorothy dormia serenamente nos braços da mãe. Richard ficou em silêncio no canto da sala. Pela primeira vez desde o anúncio cruel, 3 semanas antes, parecia compreender a magnitude do que perderá, e o longo caminho que teria pela frente se quisesse ter alguma hipótese de redenção. As mulheres Montgomery tinham agora uma nova integrante. E ela cresceria a saber que era amada, valorizada e suficientemente poderosa para moldar o seu próprio destino. Se o pai faria parte dessa jornada, ainda estava por decidir. 6 meses depois, Vivian encontrava-se na sala de conferências executiva da Montgomery Diamond Enterprises. A pequena Dorothy dormia tranquila no moderno porta-bebê que lhe permitia assistir a reuniões sem interrupções. A sala estava cheia de engenheiros de Minas, consultores financeiros e gestores regionais que tinham voado de várias partes do mundo para a reunião trimestral de planeamento. A operação da África do Sul está a exceder as metas de produção em 15%, relatou James Morrison, o diretor de Minas. As novas técnicas de extração estão a mostrar-se mais eficientes e também mais sustentáveis para o ambiente. Vivian acenou, tomando notas no tablet, sempre com um olho na filha. Desde o nascimento de Dorothy, mergulhara no negócio da família com a mesma intensidade que, em tempos, dedicara à história da arte. O trabalho era exigente, mas recompensador de formas que nunca imaginara. E os projetos comunitários? Perguntou. A nova escola no Botsuana abre no próximo mês e a clínica médica na Austrália está adiantada, respondeu Sarah Shen, diretora de Relações Comunitárias. Estamos também a lançar um programa de bolsas para filhos de mineiros frequentarem a universidade. Era este tipo de impacto que fazia todo o esforço valer a pena.
A Montgomery Diamond Enterprises sempre fora lucrativa, mas sob influência de Vivian estava a tornar-se também uma força de mudança positiva nas comunidades em que operava. Excelente trabalho, a todos, disse Dorothy do topo da mesa. Aos 67 anos, começava a transferir responsabilidades para Vivian, mantendo apenas a supervisão da direção estratégica. Vivian, queres apresentar a proposta de expansão? Vivian levantou-se, ajustando o porta-bebê, e aproximou-se do ecrã. Identificamos a oportunidade de adquirir uma mina em dificuldades no Canadá. Os antigos proprietários geriram maus recursos, mas o nosso levantamento geológico indica que o local tem potencial significativo ainda por explorar. Com gráficos e projeções, explicou como poderiam modernizar a operação, gerar emprego sustentável e revitalizar uma comunidade devastada pela crise econômica. O investimento inicial seria grande, mas os retornos a longo prazo seriam excepcionais. Mais importante, preservariam empregos. Seguiu-se uma discussão intensa sobre ambiente, relações laborais e projeções de mercado. Vivian sentiu-se energizada pela complexidade das decisões e pelo impacto real que poderiam ter. Falando em gerações futuras, disse Dorothy com um leve sorriso. Há alguém que quer ver-te. Vivian ergueu o olhar, surpreendida, quando Clayton entrou na sala, seguido de Richard. Não o via há semanas, embora falassem regularmente sobre a custódia da filha e a lenta recuperação financeira dele. Richard parecia diferente. O fato era elegante, mas sem ostentação. A postura, mais humilde. Passará os últimos 6 meses a reconstruir a empresa com cautela, apostando no crescimento sustentável em vez de aquisições chamativas. Olá, Vivian, disse em tom baixo. Obrigado por me receberes. Claro. Como vai o novo plano de negócios? Devagar, mas firme, respondeu. Consegui renegociar a maioria das dívidas em termos mais favoráveis, e finalmente, a empresa está a operar no positivo. Não é o império que imaginei, mas é trabalho honesto de que me posso orgulhar. A bebé começou a resmungar e Richard suavizou de imediato a expressão. Posso? Perguntou. Vivian hesitou, mas passou-lhe a filha. Ele visitava-a regularmente, sempre respeitando os limites de Vivian, mas era claro o desespero de criar laços com a criança. Está tão crescida, murmurou, maravilhado, estudando o rosto desperto da bebé. E esses olhos, definitivamente azul Montgomery. Vai ser formidável, disse Dorothy, orgulhosa. Tal como a mãe. Richard ergueu o olhar para Vivian, com uma expressão que ela nunca lhe tinha visto, genuína admiração misturada com profundo arrependimento. Tenho acompanhado teu trabalho na empresa, disse. Os projetos comunitários, os planos de expansão, é impressionante o que conseguiste. Obrigada, respondeu Vivian, sem saber para onde aquilo caminhava. Também queria que soubesses que tenho andado em terapia, continuou Richard, a voz controlada. A tentar entender por que fiz as escolhas que fiz, porque deitei fora a melhor coisa da minha vida por algo tão vazio. E o que aprendeste? Perguntou Vivian. Richard ficou em silêncio longo, embalando a bebé com cuidado. Aprendi que tinha medo da verdadeira intimidade, da verdadeira responsabilidade. Era mais fácil culpar-te por seres aborrecida do que admitir que tinha medo de ser o tipo de homem que tu e a nossa filha mereciam. Dorothy arqueou a sobrancelha, mas deixou-o falar. Também aprendi que a minha ideia de sucesso era completamente oca, prosseguiu. Estava tão obcecado com o que os outros pensavam, em manter uma imagem de riqueza e poder, que perdi de vista o que realmente importa. E o que importa? Perguntou Vivian. Isto, disse, olhando para Dorothy bebé. A família. Construir algo com significado, não apenas lucro. Ser o tipo de pessoa que a minha filha pode admirar quando for suficientemente crescida para julgar caráter. Vivian sentiu um aperto familiar no peito, mas conteve-se. Aprenderá a valorizar ações acima de palavras. São boas realizações, Richard. Mas o que é que queres de mim? Nada, não estou aqui para pedir perdão nem reconciliação, disse Richard, surpreendendo-a. Sei que destruí essa possibilidade quando saí por aquela porta. Só queria que soubesses que entendo que perdi, e estou grato por qualquer papel que me permitas ter na vida da Dorothy. A pequena Dorothy adormecera nos braços do pai, a minúscula mãozinha fechada em torno do dedo dele. A cena puxou pelo coração de Vivian, apesar da sua determinação em manter distância emocional. Tenho pensado nos arranjos de custódia, disse ela, com cuidado. A Dorothy merece conhecer o pai. Mas preciso de ver provas consistentes de que realmente mudaste antes de me sentir confortável com visitas sem supervisão.
Isso é justo, respondeu Richard de imediato. Mais do que justo, considerando a forma como me portei. Estou disposto a seguir o calendário que achares adequado. Clayton pigarreou, diplomático. Há também a questão da dívida empresarial a discutir. A expressão de Richard tornou-se mais séria. Sei que a Montgomery Enterprises ainda detém a maioria dos meus empréstimos. Tenho pago de acordo com o cronograma que estabelecemos, e espero liquidar tudo dentro de 3 anos. Na verdade, disse Dorothy, com um leve sorriso, temos uma proposta diferente. Acenou a Clayton, que retirou um documento legal. Estamos preparados para perdoar a dívida por completo, explicou ele. Com uma condição. Richard ficou estupefacto. Que condição? Que constitua um fundo fiduciário para a educação e o futuro da Dorothy, disse Clayton. O montante que nos pagaria nos próximos 3 anos vai, em vez disso, para uma conta protegida em nome da sua filha. Isso é incrivelmente generoso. A voz de Richard saiu embargada. Mas, por quê? Porque manter essa dívida não serve outro propósito além de castigo, respondeu Vivian. E eu prefiro focar-me em construir um futuro positivo para Dorothy, em vez de ficar presa a erros passados. E, acrescentou Dorothy, prática, garante que tens um incentivo financeiro forte para te manteres comprometido com o bem-estar da tua filha. Richard olhou à volta da sala, para aquelas mulheres que tinham todas as razões para o destruir, mas que lhe ofereciam um caminho para a redenção. Não sei o que dizer. Diz apenas que serás o pai que a Dorothy merece, replicou Vivian. Consistente. Fiável. Sem dramas nem desculpas. Serei, disse Richard, solene. Prometo que serei. Quando a reunião terminou e ele se preparava para sair, a bebê acordou e olhou diretamente para o pai com os penetrantes olhos azuis dos Montgomery. Por um instante, a sala encheu-se daquela paz que surge quando decisões difíceis encontram finalmente a sua resolução. Vivian, disse Richard, ao devolver a filha. Sei que não tenho direito de dizer isto, mas orgulho-me da mulher em que te tornaste. Sempre foste forte e inteligente, mas agora sabes o teu próprio poder. A Dorothy tem sorte em ter-te como mãe. Depois que Richard partiu, Vivian e Dorothy ficaram em silêncio confortável, observando a bebê explorar o mundo com a curiosidade destemida que parecia caracterizar as mulheres Montgomery. Achas que ele mudou mesmo? Perguntou Vivian. Acho que está a começar a compreender o que a mudança exige, respondeu Dorothy, pensativa. Se conseguirá sustentar esse entendimento ao longo do tempo, ainda vamos ver. Mas deste-lhe uma oportunidade de provar, e isso já é mais generoso do que ele merecia. Vivian olhou pela janela para o horizonte de Manhattan, refletindo sobre a jornada que a levará até ali. 6 meses antes fora uma esposa descartada, sem clareza do seu próprio valor. Agora era líder empresarial, mãe, e uma mulher que entendia que o verdadeiro poder não vinha de controlar os outros, mas de conhecer o seu próprio valor. Antigamente pensava que esconder a minha riqueza me ajudaria a encontrar amor verdadeiro, disse. Mas agora percebo que estava a esconder-me de mim própria tanto quanto dos caçadores de fortunas.